Só lembrar você do que nós celebramos e festejamos nesse dia. Para nós não é exatamente Halloween, embora alguns não precisem se fantasiar para aparecer. Nós não celebramos esse dia hoje. Para a gente hoje é o dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi através daquele momento que Martinho Lutero, à luz de velas, leu aquele versículo que despertou nele esse entendimento. Quando as pessoas viviam extremamente cegas e direcionadas de uma forma totalmente cega, servindo a Deus, se na verdade entender o que era servir a Deus, adorando a Deus sem saber como adorar a Deus, de repente pregando e compartilhando de uma palavra que eles não conseguiam saber o que era viver essa palavra. E era tudo muito pesado, ser de Deus era muito pesado. Eu sempre digo que ser de Deus não é difícil, é desafiador, porque te leva a fazer aquilo que você não faria normalmente, te leva a ser aquilo que você não costuma ser, te leva a se comportar de uma forma que você não costumaria se comportar. Aos olhos do mundo, ser cristão pode ser um pouco de ser besta ou ser uma pessoa boca aberta, as pessoas podem imaginar assim. Só que a gente entende que quando nós somos cristãos, nós temos um Pai, um Deus e um dono, e tudo na nossa vida é mediante a vontade dele, de mais ninguém. Então, nossa vida, a primeira e última palavra são dele. Até os atos de justiça, até os atos que nos levam a de repente, estarmos em um lugar de honra ou mesmo justiça, quem nos conduz é Deus, não somos nós, pelas nossas próprias atitudes ou palavras. E hoje nós celebramos essa data que para nós é muito importante, o dia da Reforma Protestante, onde se leu o justo viverá da fé. E quando se leu o justo viverá da fé, Martinho Lutero entendeu, poxa, é simples assim, não é tão complicado viver para Deus, só viver da fé, E eu comentava na semana passada, quando tudo parecia perdido, um homem à luz de velas leu o que diz Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Isso para nós é um desafio muito grande. Então celebre e divulgue essa data para que ela possa ficar marcada nos nossos corações, para que ela possa fazer toda a diferença. Nós celebramos o dia 31, o dia da Reforma Protestante. Não o dia que estabeleceu qualquer tipo de religião ou denominação ou credo. É um dia que se propôs para que a gente entendesse e conhecesse melhor a palavra de Deus e vivesse essa palavra de maneira mais prática, porque cá entre nós, entender a Bíblia é desafiador. Quem concorda comigo? Você entende toda vez que lê? Duvido, eu vejo uma cara do povo às vezes aqui. Amém. Amém. O que Deus falou não interessa. Interessa que é a Bíblia. Esse dia eu estava vendo o pessoal lendo Bíblia errado. Eu costumo fazer, e já funcionou algumas vezes, de você abrir a Bíblia, colocar o dedo e ter resposta. Já funcionou com você? Tu não já fez isso, gente? Senhor, fala comigo agora, Pai. Tu não já fez isso? Isso aqui é comum para a gente fazer. Às vezes não rola, Às vezes a conexão está boa que não funciona. Às vezes sim. Eu vi esses dias uma charge. A pessoa comentava, Senhor, eu vou subir agora nesse avião, Pai. Não gosto de viajar de avião, Senhor, mas eu vou subir agora. Eu peço que acalme o meu coração nessa viagem com uma palavra. Abriu, colocou o dedo e disse Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, entrava o cão nesse avião, eu não. De jeito nenhum. A Bíblia fala. Deus fala com a gente, Deus responde a gente, Deus orienta a gente. E o que eu quero compartilhar na palavra de Deus com você. Quem já chegou aqui em algum momento e Deus falou alguma coisa com você? Você está aqui, gente, olha Deus, parece que esse pastor, alguém, ele maroca a vida alheia. Porque ele falou alguma coisa. Não sou eu não, gente, eu nem sei quem é você, na verdade. Isso é Deus. Se você sai daqui e falar, poxa, Deus falou comigo hoje, se sinta honrado. No meio de 300 pessoas, Deus falou com você, é porque Deus tem alguma coisa com... Amém? Então, quero com você compartilhar o que diz a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o que escreveu Lucas. Segura, minha Amanda. Amanda e Paulo, cadê o Paulo? Sim, já chamo vocês. Lembra que a gente começou domingo aquele esquema de pessoas participarem para fazer o culto acontecer? Pode ser você o próximo.
Deixa eu ver quem. Quem, Senhor? Revela, Pai. Bruna. Eu aviso você antes, tipo 5 minutos. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 18. Se você achou na sua Bíblia ou no seu dispositivo, aplicativo, fique em pé no seu lugar, por favor. Alô, alô. Alô, Jesus. Alô. Lucas capítulo 24. Não esqueça de colocar o telefone silencioso. Você não recebeu uma ligação do além no meio do culto. Lucas 24, capítulo 24, versículos 3 até o 18. Se você não trouxe nenhuma Bíblia ou aplicativo, você pode acompanhar na projeção, que está tudo disposto para você acompanhar conosco. Quem porventura estava procurando e achou, diga amém. Tá? Quem está bem perdido, diga misericórdia. Quem nem Bíblia trouxe, fala, me leva, Jesus. Né? Para entender, né? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, gente. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas, se caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Porque estáis o quê, gente? Frisa isso, porque estáis tristes. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Coloca a mão no teu coração, Senhor, essa é a tua palavra. A tua palavra é viva, poderosa, verdadeira e eficaz. O que eu te peço é que essa palavra possa surtir efeito em nós. Leva cativo ao Senhor os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E tudo aquilo que não tem parte contigo, que de alguma forma tentar nos atrapalhar, nos impedir de receber o que o Senhor tem para nós hoje, que não tenha poder e nem autoridade para agir no nosso meio. Mas nós damos a liberdade só para o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, fazer a obra em nós, por nós, através de nós. E tudo que acontecer aqui, eu te peço, dá glória ao Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. E quem concorda com isso, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus. Amém, Senhor. Para que você entenda onde nós precisamos chegar nessa noite, e você sai daqui com isso guardado no seu coração, eu preciso que você só recorde comigo alguns momentos de Jesus, o Messias. Jesus, quando veio, ele foi uma esperança para todo o povo. E não foi uma esperança pelos milagres que ele que ele operava. Ele não foi uma esperança por aquilo que ele fazia ou pela maneira diferente que ele ensinava. Jesus foi uma esperança porque todas as pessoas viam ele como um libertador político, viu? O pessoal de Jerusalém, de Israel, não viam ele exatamente como Messias, aquele que era senhor de um outro império, de um outro reino, que não estava aqui nessa terra, que não era desse mundo. Então todo mundo via ele com muito poder e influência para poder ocupar os altos cargos. E eles pensavam, nossa, isso aqui é maravilhoso. Tem um homem como rei que multiplica pães e peixes. Tem um homem como rei que cura cegos e leprosos e aleijados. É ter um reino em paz, é ter um reino próspero, é ter um reino abençoado e maravilhoso. Então vamos fazer de tudo para que Deus nos abençoe, colocando Jesus para ocupar esse lugar. Então eles colocavam muitas expectativas em cima de Jesus. Jesus tinha seguidores, eu já falei, comentei com vocês, que oficialmente eram quantos? Misericórdia, Pai. Oficialmente eram quanto? Também estão lendo, né? 12. Que era Pedro, João, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, Simão Zelote, Filipe, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Tomé e Judas Iscariotes. Esses eram os oficiais 12, mas muitas pessoas acompanhavam Jesus aonde ele ia.
E só para você saber um pouco, o fim desses 12 que os seguiam não foi um fim muito maravilhoso, não, viu? As pessoas geralmente colocam que, nossa, você vai ter um fim que o teu coração deseja, sim, porque Deus cuida de nós e Deus sabe o que nós necessitamos e precisamos. Mas, em especial, aqueles 12 que tinham uma missão de espalhar as boas novas do Evangelho por um tempo muito difícil, tiveram um fim extremamente trágico. Todos eles tiveram um fim muito trágico, todos. Foi um fim pesado, você consegue ver aqui, eu só citei alguns, né? Jesus foi crucificado, e assim você vai ver em sequência o que aconteceu com cada um deles. Não foram um fim muito maravilhoso, eles foram mártires, que fizeram isso, que passaram por isso, que morreram levando essas boas novas. E se não fosse por esse sacrifício que todos se propuseram, nós não estaríamos aqui. Eles tocaram para frente aquilo que Jesus começou como obra. E por causa desse sacrifício e desse empenho, hoje eu e você, nós estamos aqui. Só que esse Messias, que todo mundo gerava e criava muita expectativa, passou por um processo muito pesado, que não combina com aquilo que eles imaginavam de ser um Messias. Eles imaginavam que esse homem grande, forte, poderoso, que nós queremos como rei, não combina passar por esse processo vexatório e humilhante, que foi a morte, e a morte de cruz. Gente, a morte de cruz era separada para os piores malfeitores, porque era uma morte violenta, sangrenta e cruel. As pessoas passavam dias até, enfim, morrerem, agonizando e sofrendo, penduradas naquela cruz, passando fome e passando sede. Então, quando as pessoas olharam aquilo, e os próprios discípulos olharam aquilo, nossa, o Messias, o cara poderoso que a gente queria para sentar no trono, está numa situação dessa, não combina. Então todo mundo ficou extremamente apagado. O Messias crucificado foi uma frustração total, foi desânimo, desistência, e todo mundo retornou à sua rotina sem querer nem pensar em como seria o dia de amanhã. Porque tudo aquilo que eles tinham depositado, a sua expectativa, agora estava numa cruz, morrendo de uma maneira vergonhosa e pesada. Isso para eles foi algo assim terrível. E Jesus sempre falava e comentava do que aconteceria, só que ninguém associava isso. O que nós lemos agora no Evangelho de Lucas aconteceu 3 dias após a crucificação. Gente, o que aconteceu 3 dias após a crucificação? Jesus o quê? Isso que aconteceu, que nós lemos agora há pouco, foi 3 dias após a crucificação, já com Jesus ressuscitado. Porque ele vive, Jesus vive. Por isso nós cremos que o amanhã sempre vai ser melhor. Porque Jesus vive, as obras do inferno não prevalecem. Porque Jesus vive, a vergonha e a derrota não prevalecem na nossa vida. Porque Jesus vive, nós somos mais do que vencedores, sobre toda e qualquer situação, sentimento, pensamento ou emoção. Porque Jesus vive, nós somos mais do que vencedores. Quem crê nisso, diga amém. Só porque Jesus vive. É muito emocionante quando você vai a Jerusalém. Quem nunca foi a Jerusalém? Em nome de Jesus, antes de morrer, você vai. Sério, eu profetizo isso, porque todo cristão precisa pisar lá. Quando você vai no jardim do sepulcro, que te levam até o local da tumba de Jesus, e você entra e está tudo lá, e você vê ela vazia, e uma placa, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Eu falo, nossa, esse é o meu Senhor. Eu sirvo a ele, se você quer saber. Alguém comigo aqui nessa noite serve a ele. Ele é vivo. Nem a morte. Gente, olha que a morte é o quê? Não é a vida. Nem a morte conseguiu vencer Jesus. Tamanho é o poder do Senhor Jesus, que é o Senhor da nossa vida. E aquele que venceu a morte tem poder para fazer você vencer toda e qualquer situação adversa da sua vida, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Então, era o 3º dia, que era o dia da
ressurreição. E qual dia foi esse? Minha gente, ele ressuscitou em qual dia? Tá, a Páscoa, qual dia, gente? Amém, Cristo. Ele morreu numa sexta. Todo mundo ficou um sábado tirando para o descanso, porque o sábado era o dia de descanso. E no domingo voltaram às atividades normais. Então, no terceiro dia, que é nunca mais. Se alguém perguntar, qual foi o dia? Foi o dia que ele ficou vivo. Meu irmão, foi o domingo. O domingo. No domingo aconteceu isso que nós vimos. Tinham 2 homens no caminho de Jerusalém para Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Emaús ficava quantos quilômetros de Jerusalém? 12 quilômetros. E geralmente se fazia todo o percurso a pé. Essas são as ruínas de Emaús que existe e são visitadas. E esse é o caminho que leva de Jerusalém até Emaús. Eles passaram por esse caminho, estavam indo na direção, não haviam chegado ainda a Emaús. Então tinham 2 homens nesse caminho de Emaús. E nós lemos no versículo 3 o seguinte, leiam comigo a parte sublinhada. Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 12 quilômetros, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Só para lembrar, o mesmo dia que a Bíblia fala, refere-se ao dia da... Gente, vocês estão ótimos para o Enem. Jesus apareceu para andar com eles, só que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam indo para Emaús, já tinham passado por aquela sexta-feira horrorosa, triste, pesada, que foi a sexta-feira que aconteceu o quê? A crucificação, a morte de Cristo. Não podiam fazer nada no sábado, porque todo judeu guarda o sábado. Aí quando chegou domingo, resolveram sair e ir embora para Emaús. Estavam saindo do seu lugar, indo para Emaús. Jesus apareceu para andar com eles, mas eles não conseguiram reconhecer Jesus, com quem eles andavam praticamente 24 horas por dia. Eles estavam praticamente 24 horas com Jesus por dia, como discípulos, andando com Ele, aprendendo com Ele, servindo a Ele, e na presença dEle não conseguiram reconhecê-lo. Sabe por quê, gente? Porque é assim mesmo. Nos nossos momentos de desafio e conflito, esses momentos nossos, eles nos cegam e nos fazem apresentar um desânimo que nos leva a esquecer o que já ouvimos da parte do Senhor. Quando você se vê triste por alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu, quando você se vê desanimado ou desamparado, aflito por alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu, a sua reação é tristeza, é desânimo, você lá lembra de promessa nenhuma, você lá lembra do que Deus falou, do que você ouviu na igreja, numa pregação ou numa missa. Parece dar um branco, que você não lembra de nada e você fica apavorado e só chora. Só chora. Nós não conseguimos identificar as respostas do céu, não conseguimos entender o que Deus fala, não conseguimos saber como agir e a gente nem sabe como orar. Alguém já passou por isso? Vem um pancadão, aí vem você, aí você fica, meu Deus, Pai, vou orar, Senhor, Pai, oh Deus, Pai, amém. Não rola, as palavras fogem. Porque é uma angústia e uma aflição tão grande que você não consegue organizar as suas ideias. Você não consegue se expressar para Deus. É muito comum isso para mim e para você. E sabe o que acontece? E quando acontece assim, o oposto disso, a gente também fica apático. Quando você passa por situação de adversidade, você ora. Só que nesse momento de tristeza, você não consegue entender, ver ou compreender o que Deus fala com você. Só que tem situações que nós oramos para Deus intervir. Aí Deus intervém. Aí quando Deus intervém, nós nos desesperamos. Você ora, Deus faz isso, Deus opera assim, Deus livra aqui, Deus opera lá. Aí Deus aí faz, não Senhor, desse jeito não. Alguém já passou por isso?
Senhor, eu quero que o Senhor, por favor, opere, faça, intervenha e mostre, e trabalhe, e alinhe, e ajuste. Aí Deus faz, pá, opera. Eita, Pai, não era assim, Senhor, não era desse jeito. Assim o Senhor me pegou de surpresa. Assim, aí dá um desespero, como se não fosse. Você estava orando para quem operar? E quem operou? Você vai esperar o quê? Que Deus desça, vamos tomar um café, deixa eu explicar como é que eu vou agir. Na sexta-feira à tarde, eu vou trazer um terremoto. Quando for sábado, a pessoa vai acordar assustada. Quando for sábado à tarde, ela vai pedir um café preto, não dá. Quando for, Deus não vai explicar o que Ele vai fazer. Deus só quer que você confie e creia que é Ele que está fazendo, operando, comandando, direcionando, alinhando. Só crê nisso, mesmo que você não entenda. Então, para que você evite situações de desespero diante de uma intervenção de Deus, aprenda que tão importante quanto orar para um agir, uma intervenção de Deus, é orar para que Ele nos prepare quando de fato Ele intervir. Deus, opere e age. Amém, mas me prepara quando o Senhor for, Pai. Por quê? Eu comentei com vocês de uma vez que eu fui num velório, lembra? Eu vou falar de novo. Eu fui num velório. Aí eu estava lá, foi uma irmã muito querida da igreja, a irmã Madalena. E nós fomos lá para honrar, porque ela tinha falecido. Era uma mulher assim que praticamente fundou a igreja. E no meio do velório, estava lá o pessoal servindo aquelas coisas para comer. Claro que eu estava comendo. E tinha que ter café com peta, porque velório sem café com peta não é velório. Aí, de repente, a parte que ela estava deitada, a parte da mão, o pano começou a levantar. Eu olhei e falei, ai meu Deus. Falei, Jesus, eu acho que isso foi, Pai, um reflexo. Eu quero tanto que ela fique bem, que eu estou vendo que ela está levantando, mas não está. Isso é meio psicológico. Sai, psicológico, sai. Aí eu fiquei, quando eu passei o olho assim, gente, eu digo em nome de Jesus, quando eu passei o olho, eu vi aí o paninho, eu falei, ai meu Pai, Senhor, será que ela está dando um sinal? E eu fiquei tão apavorado, eu falei, Jesus, se o Senhor vai operar o milagre, me avisa. Porque se essa mulher levantar aqui e falar, bom dia, irmão, eu caio durinho e vou no lugar dela. Porque, sabe aquelas coisas de você orar para Deus intervir, só que você precisa que Deus trabalhe em você, para que quando intervenha, você não morra do coração? Sabe? Quem precisa assim de um baita milagre que só Deus pode operar, levanta a mão. Já precisa, você sai daqui, pum, acontece. Meu Deus, cai duro no chão. Que não sabe como lidar. Então, sempre que você colocar para Deus situações, Deus intervém. Mas, Pai, vai preparando o meu coração para que quando o Senhor entrar em ação, eu esteja em paz. Você me entende? Porque Deus não fala o que Ele vai fazer, nem como Ele vai fazer. Ele só quer que você creia que é Ele que está fazendo. Amém? Estava lá todo mundo triste, cabisbaixo, apavorado, entristecido totalmente. Aí Jesus convidou para parar, comer um pão. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Sabe aquelas manias que cada pessoa tem, que só a pessoa tem? Quem tem uma mania quando come? Alguém tem mania quando come? Eu tenho, gente. Eu tenho mania quando come. Eu adoro quando acumulo as coisas aqui. Eu deixo guardadinho. Aí depois acabou tudo, eu recorro à reserva. Que desce. Cada um tem uma mania. Alguns usam o dedinho para puxar. Não, eu só faço um movimento. Cada um tem uma mania para fazer alguma coisa. Eles olharam, Jesus partiu o pão. Olha, é Jesus. Cada um tem uma mania. A minha esposa, por exemplo. Quando ela vai tomar café com pão, eu já acabei. Porque ela corta o pão, ela abre o pão, ela vai passar manteiga, ela pinta um quadro. Ela passa manteiga em cada canto do pão, assim, tanto que eu brinco, quando ela abre o pão, eu começo a cantar. Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Eu canto a música aquarela. Porque ela vai passando manteiga em todo o pão, canto por canto. Eu falei, Jesus, minha irmã, passa no meio que tá bom. Não, é em todo o pão. Eu falo, até ela acabar, eu já acabei meu café todo. Manias que as pessoas têm. Eles olharam Jesus, quando ele partiu o pão, eles perceberam, é Jesus. Jesus, pá, sumiu.
Jesus sumiu. Eles ficaram, gente, atônitos, o coração acelerou, aquela batida rápida. E a Bíblia fala no versículo 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava, e quando nos abria as Escrituras, no caminho, enquanto eles andavam acabados, cabisbaixos, entristecidos, Jesus ia trazendo palavras que renovavam a fé deles, porque a fé vem pelo, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus ia falando citações da palavra e a fé deles ia crescendo e a fé deles ia aumentando, e quando eles perceberam que era Jesus, Jesus sumiu, falaram, nossa, e o nosso coração não estava assim acelerado quando ele começou a falar as coisas para a gente. E a Bíblia fala, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? Voltaram para onde, gente? E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eita cena bonita! Todo mundo conversando, fazendo o quê? Comendo, porque sempre tem que ter alguma coisa quando a gente está comendo. Ainda mais quando é crente. Estava todo mundo reunido na casa, conversando e compartilhando. Nossa, ele estava lá, ele passou, ele partiu o pão, a gente viu que ele perdoou. Eu sei que ele está vivo também. Todo mundo começou a conversar. Do nada, Jesus atravessa, ele não abre a porta, ele atravessa a parede, e fala, olha, paz seja convosco. Eu tinha vazado. Pessoal, você viu o cara sendo crucificado, agora lá diante de você, paz seja convosco. Por isso, essa é a saudação que nós usamos, quadrangulares. A saudação da nossa igreja é paz seja convosco, porque é a saudação que Jesus usou quando entrou naquele ambiente. Aí, meu irmão, viram Jesus, constataram que ele estava vivo e pronto. Aí, essa história acabou. Como diria no tempo de escola, fim por fim, feito por mim. Simples, acabou. Só que a pergunta que não quer calar, a pergunta que vem à tona, que incomoda o nosso coração, que desperta dentro de nós, para e pensa, por que esses dois homens estavam desanimados e com a fé abatida? Por que vocês acham? Eles estavam com Jesus, eram um dos discípulos da multidão que acompanhava e andava com ele. Por que eles estavam desanimados e com a fé totalmente abatida? Por quê? Porque a esperança tinha acabado, porque Jesus tinha morrido, por causa da crucificação, por causa da morte de cruz. Você pode dar uma série de explicações, mas a explicação-chave eu vou dar para você nesse momento. Por que eles estavam tão abatidos e tão desesperançados? Porque eles estavam indo na direção errada. Para onde que eles estavam indo, gente? Me fala? Pois é. Pastor, não podia ir para Emaús, não? Qual o problema de ir para Emaús? Não dá para ir para lá? Não tem nada legal, não tem shopping? Não tem nada para se fazer em Emaús? Não é essa a questão. Para onde estavam indo, me repete? Só que Jesus, antes de tudo isso acontecer, Jesus reuniu com eles e deu a eles algumas orientações. Presta bem atenção nisso. Antes de toda essa situação de crucificação acontecer, Jesus reuniu com eles antes e deu para eles toda uma orientação do que eles precisavam fazer. E o que Jesus disse para eles? Lê comigo todo mundo junto, diz assim: e disse-lhes Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Começando por onde? E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, aonde?
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Gente, atenção. Jesus deu uma ordem para que eles ficassem em... No entanto, o que eles fizeram? Foram para... Você consegue perceber que eles estavam indo em outra direção? Não tem como você estar em paz, não tem como você prosperar, não tem como as coisas darem certo, não tem como você ter uma vida abundante. É impossível você alcançar lugares altos se você não estiver fazendo e indo e caminhando na direção que Deus ordenar e direcionar você. Você me compreende, meu irmão? E aqui é uma coisa extremamente complicada da nossa vida, porque eu chamo você para uma palavra que no dicionário é explicada da seguinte forma. Essa palavra é o quê? Jeito. Modo particular utilizado para realizar algo. Faço tudo do meu... É normal as pessoas assim, depois de se frustrarem, falarem, olha, eu tentei do meu jeito, mas eu tentei. Isso é um mal que a gente enfrenta demais. E ouça o que eu digo para você: se todas as vezes que aquilo que lhe cerca e lhe sufoca, se todas as vezes que essas coisas acontecerem, você tomar as suas direções, você fazer as suas escolhas, você resolver do seu jeito, você determinar o seu tempo e você falar o que você quiser, porque geralmente é assim, do jeito que eu quero, eu resolvo do meu jeito, eu aprendi que é dessa forma, quando isso acontece eu sempre faço isso, quando eu enfrento isso a minha atitude é sempre essa, é sempre assim, eu sempre faço isso, quando é tudo do meu jeito, meu irmão, então se prepara, porque vai ser você sem dúvida será um colecionador de frustrações e decepções, porque tudo do seu jeito, eu sinto muito, nem sempre vai ser como você quer. Quem me entende aqui, diga amém. E eu pergunto, quem já quebrou a cara? Eu vou sair disso do meu jeito, eu vou abandonar isso do meu jeito, eu vou mudar isso, eu vou mudar, e agora vai mudar do meu jeito, eu vou fazer diferente do meu jeito, eu vou conseguir outro resultado do meu jeito. Isso é só perda de tempo. Fala mesmo. E digo mais, não adianta você falar que, porque é o meu jeito de ser e é o meu jeito de resolver. Coisa chata, insuportável, porque eu quero, porque sim, porque é o meu jeito. Tem gente que tem sempre resposta pronta. Já vai de novo, vou, por quê? Porque eu faço assim, porque eu sou assim, porque eu falo assim, porque é o meu jeito, porque eu sou assim. Colecionador de frustrações e decepções. Tem uma frase que a gente muito fala, mas pouco leva a sério. Quando alguém pergunta alguma coisa acerca de planos, projetos futuros e sonhos, fulano, o que você fala? Lê para mim. Seja o que Deus quiser. Deus, olha, pai, eu estou aqui organizando a minha viagem, está tudo preparado, mas seja o que Deus quiser. Meu irmão, entenda que Ele pode não querer. A gente se prepara e se organiza todo para o seja o que Deus quiser. Só que a gente faz isso contando. E quando ele não quer, é o diabo. Porque o diabo é moleque, pastor, moleque. Me preparei todo, organizei minha vida, que eu fiz tudinho. Quando eu chego lá, dá errado. O que foi? Foi o diabo que fechou a porta. Meu irmão, ele está lá no inferno, pulindo o chifre. Gente, lembra uma coisa comigo. Quem é de Deus? Então fala, eu sou de Deus. Coloca a mão no coração. Fala, na minha vida, a primeira palavra é a de Deus. E a última é a de Deus. Então, seja o que Deus quiser. E se ele não quiser? Amém. Gente. Eu comentei com vocês uma vez, eu me preparei todinho para fazer uma viagem, eu não era nem casado nessa época. Eu não era feliz.
Uma pessoa jogada, largada. Eu não sabia o que era amor. Até que um belo dia, me ajuda, gente. Aí eu me preparei tudo para viajar, tá? Organizei, nananana, tudo ok, estava tudo ok para viajar. Aí eu peguei, antecipei, comprei a passagem, claro que eu orei, e claro que eu falei o quê? Aí um belo dia eu acordei, deu um probleminha no carro. Não queria pegar. Aí depois pegou. Eu fui na Playcar. Eu falei, vou na Playcar que é rápido, que o pessoal logo tem aquele computadorzinho, né? Faz tempo isso. Aí eu fui lá na Playcar, falei, moço, o senhor dá uma olhada aí, porque depois pegou, não pegou, deve ser esses fios que solta. Eu falei, vou até levar R$50, que é para ajudar, né? Que ele pode ver alguma coisa, eu vou ajudar, que é só R$50. Aí ele falou, o que foi esse, Bruno? Eu falei, eu acho que é um fio, esses fiozinhos que fica descascado, porque dá mau contato, que eu liguei, não pegou, depois pegou, eu só quero que tu dê um jeito, troque o fio, coisa normal. Aí eu fui tomar um café. Aí demora esse fio, minha gente. Falei, que fio diabólico que esse fio demora para ser trocado. Aí ele veio assim, ele veio com uma cara, seu Bruno. Eu falei, fala, querido. É porque é um pouco mais de um fio. Aí eu falei, mas o que foi? Ele, tá aqui. Menino, ele me trouxe um papel que tinha tanta coisa, que eu falei, amado, isso aqui é xerox de um capítulo de livro ou isso aqui é o serviço dos R$50, foi para 2 e alguma coisa. Porque era a peça inteira que ele me mostrou e totalmente comprometido. Eu falei, meu irmão, mas e aí? E aí que o senhor tem que fazer, senão estraga mais coisa. Eu, eita. Não ri, porque não foi contigo. Aí o que eu pensei, bom, se eu pagar parcelado é muito pesado. O dinheiro que eu tenho é o dinheiro que eu juntei para... Ai, gente, eu fiquei arrasado. Eu falei, olha, pode fazer à vista, que ficou bem mais barato à vista. Eu falei, faz barato à vista porque eu tenho um dinheiro aqui. Nem queria viajar mesmo. Coisa para mim desnecessária. Para que viajar? Quem quer viajar nesse mundo, gente? Para quê? Viajar é legal? Não. Aí eu lembro que eu fui para casa cabisbaixo, triste. E a gente está aqui a se enganar, né? Eu fui no carro cantando. Deus já aliança. Obrigado, Pai. Tu sabe todas as coisas. Deus é o diabo nojento. Esse diabo que quebrou esse cara. Isso foi o diabo que soprou aquele bafo de enxofre e coisou esse fio. Pô, aquela raiva que me deu. E me enganando, cantando, tal, fui embora. Aí ele ajeitou o carro, ficou. Eu fui para casa. Eu lembro que eu cheguei, era mais ou menos umas 13 e pouco da tarde. Eu estava tão para baixo, tão triste, tão ruim, que eu não queria falar com... Nem assim que a gente fica. Gente, mas não é seja o que Deus quiser? Aí eu fui, deitei, cheguei triste, mamãe. Meu filho, tu não quer? Não, mãe. Tu tá bem? Tô. Tu não tá bem? Tô de boa, é só reflexivo. Com as coisas que Deus faz na vida da gente. Eu dormi que eu apaguei, 3 da tarde, acordei do Jornal Nacional. Aí quando eu acordo no Jornal Nacional, a primeira notícia era: a expectativa é de uma catástrofe natural no lugar tal, assim, que era o que eu ia. Eu olhei e falei, por isso que eu digo, Deus, glória ao teu nome. Glória é ao teu nome. Porque seja o que Deus quiser, incluindo Ele não. Eu sei que você já se viu caminhando e trilhando um rumo que te faz sentir preso, sufocado, sem futuro e sem perspectiva. Mas acorda para entender e ver que muitas dessas coisas você está colhendo por tentar fazer do seu jeito para resolver, do seu jeito para conversar, do seu jeito para ajustar, do seu jeito para se livrar, do seu jeito para superar, do seu jeito para se curar, do seu jeito para um monte de coisa. Porque as coisas não são assim.
E quanto mais você tentar, mais tempo você vai perder. A melhor direção é a que Deus mostrar, e o melhor a fazer é obedecer. Quem me entende nisso, diga amém. Deixa eu perguntar para você, quem necessita de um direcionamento de Deus aqui nessa noite? Você precisa que Deus te guie mesmo. Pai, eu preciso que o Senhor me pegue pela mão e me conduza, porque eu me sinto meio perdido. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que trilhar, eu não sei como falar ou o que fazer. Eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu não quero fazer nada pelo meu jeito, porque com certeza do meu jeito alguma coisa ruim vai acabar acontecendo. E você já experimentou isso? Sim ou não? Não custa nada orar e pedir uma direção de Deus. Para de fazer as coisas em nome de Jesus, porque você acha que assim é melhor, porque você foi ensinado assim, ou porque eu não me vejo fazendo de outra forma. Para em nome de Jesus e deixa que Deus te direcione. E algumas vezes o que Deus te direcionar para você na hora pode não fazer sentido, mas eu te garanto, o resultado é de glória, sabe, para o nome dele, e melhora para a tua vida. Se você se sente nessa necessidade de ser direcionado por Deus em alguma coisa, eu convido você a ficar em pé no seu lugar. Feche teus olhos. E o que você precisa mesmo de um direcionamento de Deus para não fazer bobagem, ou não meter os pés pelas mãos, ou não se enganar, achando que está fazendo certo, mas lá na frente vai tudo desmoronar, tudo vai dar para trás. Tudo vai dar para trás. Por favor, hoje, agora, para no meio dessa bagunça e para no meio dessas tentativas constantes e seguidas que não estão dando resultado. Para no meio disso agora e fala: Senhor, eu não quero dar um passo, eu não quero tomar uma atitude ou uma decisão, eu não quero liberar uma palavra da minha boca que não seja direcionada pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor me direcione, porque eu já experimentei, Deus amado, outros resultados que foram consequência de quando eu estava trilhando para Emaús. Eu não quero andar para Emaús, eu quero estar em Jerusalém. Porque estar em Jerusalém é obedecer, e obedecer gera bênção para a vida da gente. Se de repente o que você quer fazer do seu jeito é muito forte, porque você já foi acostumado a fazer assim, ou a agir assim, e você não sabe de outra forma, para, freia, retrocede. Se você é de Deus, e se você tem fé nesse Deus, deixa que esse Deus te direcione. Não peça para Ele abençoar as tuas decisões, se você nem tem certeza delas. Peça para Ele guiar as tuas decisões, escolhas, atitudes, pensamentos, que Ele guie o teu passo pelo caminho dEle. E se você está trilhando para Emaús e Deus fala ao teu coração nessa noite: olha, você está trilhando para a direção errada, isso não vai acabar bem, isso não vai dar certo, e você já tem provas de que isso não vai dar certo, você já tem sinalizadores de que isso não vai dar certo. Então para e volta, e que Jesus te direcione nessa caminhada, que Deus te tome pela tua mão e te leve aonde você tem que chegar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender.
mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E olha, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidade para você. É Deus falando: eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir Senhor, eu quero levantar minha voz em oração agora, não por mim, mas por cada pessoa que se encontra aqui. Deus, essa vida é tão confusa às vezes, e nós somos tão confundidos por situações, por realidades, por circunstâncias, por acontecimentos. E às vezes nós começamos a trilhar o caminho de Emaús e nem percebemos isso. Embora nos percebamos tristes e desanimados, não percebemos que não é a direção para a qual o Senhor tem nos chamado. E na verdade o que permeia a nossa vida é qual direção, então nós não sabemos. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu quero te apresentar cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, que reconhece o quanto já colheu complicações por fazer do seu jeito. O quanto já colheu complicações por se precipitar e falar: bom, é isso, eu faço, eu ajo, porque eu sou assim, porque essa é minha personalidade, porque essa é minha maneira de resolver as coisas, então eu conduzo tudo dessa forma. E Deus, o Senhor sabe que em outras situações, em outras circunstâncias, nós já colhemos muito choro e muito pesar por conta desse caminho que nós escolhemos trilhar, que é o nosso jeito. Só que nessa noite nós declaramos em oração que nós abrimos mão completamente desse nosso jeito para ser do seu jeito, porque do jeito de Deus é muito melhor do que do nosso. Pai, nós abrimos a nossa boca para declarar literalmente diante das situações que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que estão vivendo hoje situações que de repente pode se apresentar como um impasse, situações confusas, situações que faltam uma clareza e um direcionamento. Nós abrimos a nossa boca e declaramos: seja o que Deus quiser. Isso inclui Deus não querer, porque para nós importa sim que seja muito mais a tua vontade do que a nossa, Senhor. Nos perdoa quando trilhamos um caminho de Emaús achando que estávamos indo para Jerusalém. Nos perdoa quando agimos pelos nossos impulsos e pela nossa maneira, levando em consideração os nossos sentimentos e as nossas emoções e as nossas vontades. Deus, tem coisas que precisam tanto serem resolvidas logo, sem demora, porque tem roubado a nossa paz. Isso acaba nos movendo a fazer e a agir de maneira precipitada, mas nos perdoa, porque nessa noite que nós queremos é trilhar o
teu caminho, é que as coisas sejam do teu jeito, e não importa se a gente entenda ou compreenda ou não, que ainda assim seja do teu jeito. Se forem pesadas, se custarem alguma coisa para a gente, não importa, porque nós sabemos que o final sempre fica tudo bem quando é do teu jeito e a tua maneira. Estabelece isso na vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, cada homem, cada mulher, cada casal, cada pessoa, nos seus planos, projetos, sonhos, ideais, que isso tudo, e em isso tudo, seja o que Deus quiser. No nome de Jesus nós oramos, e quem concorda e recebe isso, diga amém. Coloca a tua mão no teu coração e ora assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida, e eu declaro isso para que em nome de Jesus fique claro que em tudo na minha vida seja o que Deus quiser, e quando o Senhor não quiser, ainda assim, glória ao Teu nome. Em tudo eu Te agradeço, porque eu sei que é para um fim melhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Não senta sem lembrar essa pessoa assim, ó, não é do seu jeito, tá? Só estou te lembrando carinhosamente.